Olá, meus amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso bom Deus continue conosco. Amém? Espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais um capítulo da nossa lição de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, e vamos aqui lermos os versículos 1 até o versículo 6, e depois o versículo 20 até o versículo 22. Amém? Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura que está no texto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a 6, está escrito: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido ouvinte, essa passagem é muito importante para mim e para vocês. Entenda, essa passagem é uma mensagem de Jesus Cristo à igreja de Sardes, que tinha a reputação de estar viva, mas estava espiritualmente morta. Pois essa passagem exorta a igreja a ser vigilante, fortalecer o que resta de vida espiritual, arrependa-se de suas falhas e retorna à obediência. É um alerta sobre a importância da sinceridade espiritual, pois a aparência de piedade não é suficiente e a perda de vigilância levará a uma vinda de Cristo como ladrão. Compreende? Pois bem, a carta começa com Jesus se apresentando como aquele que possui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, demonstrando sua autoridade sobre as igrejas. Ele diz que conhece as obras da igreja, que tinha o nome de viva, mas na realidade estava morta. A igreja estava enganando a si mesma, achando que estava bem, enquanto estava espiritualmente em decadência. Isso é muito sério. Outra coisa, a exortação principal é para vigiar, ou seja, acordar do sono espiritual. A cidade de Sardes tinha um histórico de ser invadida por sua complacência e falta de vigilância, o que servia como um alerta histórico. A igreja foi instruída a fortalecer o que resta e que estava para morrer, buscando avivamento genuíno e não apenas uma aparência de espiritualidade. Agora vejamos a necessidade do arrependimento. Veja, as obras da igreja não eram íntegras diante de Deus, pois não estavam sendo feitas com um coração sincero, mas sim com motivações humanas e possivelmente contaminadas pelo secretismo religioso da cidade. O arrependimento é um chamado para mudar de mente e comportamento, voltando a obedecer à palavra e aos valores do Evangelho.
Outro ponto importante, a consequência da falta de vigilância. Veja, meus amados, a advertência mais séria é que Jesus virá como um ladrão. Não esqueçam disso. Para os que não vigiarem, uma metáfora para ser pego de surpresa. Se a igreja não se arrepender e não se fortalecer espiritualmente, será surpreendida pela vinda de Cristo em um momento inesperado. E aqui vem a promessa aos vencedores. Mesmo em meio à condenação, há uma promessa de recompensa para aqueles que forem fiéis, aqueles que não contaminaram suas vestes, sua pureza espiritual. Andarão com Cristo vestidos de branco, e seu nome não será apagado do livro da vida. Eles serão confessados por Jesus diante do Pai e dos anjos. Agora acompanhe comigo Apocalipse 3, versículo 20 a 22. No mesmo livro está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, essa é uma mensagem muito importante para nós. Entenda. Esse versículo 20 e 22 do capítulo 3 de Apocalipse é uma passagem sobre o convite pessoal e íntimo de Jesus a uma igreja que estava espiritualmente frouxa, a igreja de Laodiceia, entende? Jesus se apresenta do lado de fora, do coração da igreja, batendo a porta e oferecendo comunhão íntima com ele para aqueles que ouvirem a sua voz e abrirem a porta para entrar e ceiar com ele. Essa comunhão significa um relacionamento profundo e transformador com Cristo, pois a passagem também inclui uma promessa final de vitória, se sentar-se com ele no trono para ser o vencedor. O versículo 20 também, ela diz que a imagem de Jesus batendo a porta é um convite para que a igreja se arrependa-se e abra seu coração para o Senhor. Ele não força a entrada, mas respeita a liberdade individual para aceitá-lo ou rejeitá-lo. A batida é um sinal de sua persistência em desejar um relacionamento íntimo com as pessoas. E o versículo 20 também continua. Tem muitos pontos importantes, mas veja, a promessa de ceiar com a pessoa, quer abrir a porta, simboliza um relacionamento de profundidade e comunhão íntima. Na cultura da época, compartilhar uma refeição era um sinal de amizade íntima. Ao entrar, Jesus deseja transformar a vida da pessoa, trazendo o verdadeiro arrependimento e um novo começo. O versículo 21 também receia o seguinte: o vencedor que ouvir a voz do Espírito e abrir a porta será recompensado com a promessa de se sentar com Jesus no trono, assim como Jesus venceu e estava sentado no trono com seu Pai. Isso representa uma participação no reinado de Cristo e um relacionamento de honra e glória com Ele. Já pensou nisso? E aqui eu finalizo com o versículo 22. O texto termina com um chamado a todos: para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso enfatiza que a mensagem é para todas as igrejas, não apenas para a de Laodiceia, mas sim para todas as igrejas. Querido irmão, querida irmã, se você está em pecado, se você está afastado de Cristo, se você hoje não sente a presença de Cristo, se arrependa-se, se arrependa-se. Chegou a hora de nós nos despertarmos
Chegou a hora de nós levantarmos nossas cabeças e seguir em frente. Busque a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Desperta, querido irmão, desperta, querida irmã. Chegou o momento de nós despertarmos, porque o Senhor Jesus está voltando. Já é meia-noite, o chamado já soou, anunciando que o noivo chegou. A igreja desperta, tentando encontrar o azeite do Espírito Santo. O joio e o trigo que estavam unidos, agora Deus vai separar, pois a igreja invisível irá levantar-se afinal. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. O povo escolhido, os filhos de Abraão, espalhados no mundo estão. O povo de Cristo, restante de Israel, a igreja invisível se fez. São cegos que enxergam, são trigo no joio, ovelhas que estão sem pastor. Esses heróis quebrantados já ouvem a voz do Senhor. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Gente de todas as línguas, de todas as raças, se unem para ser Israel. Todo o universo percebe a glória de Deus. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Muito bem, meus amados irmãos, chegou o momento de nós agora fecharmos nossos olhos e invocarmos o nosso Deus. Vamos orar? Oremos. Santo e maravilhoso eterno Deus,
Neste momento, meu Pai amado, quero invocar o Teu santo nome em prol da minha vida, da minha família, dos meus queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando esta oração. Pai amado, chegou a hora de nós despertarmos de uma vez por todas. Chegou a hora de nós acordarmos do sono profundo da nossa área espiritual. Precisamos acender a nossa área espiritual para que nós entendamos que este mundo não vai muito longe. A volta do Senhor está muito próxima. Não temos muito tempo. Precisamos despertarmos, Senhor. Que o Senhor, o Teu Santo Espírito nos acenda, Pai, por favor. Eu oro de todo o meu coração, Pai, para que nós possamos, Pai, nos despertar de todo o nosso coração. Pai amado, nos ajude, por favor. Perdoe todos os nossos pecados, as nossas fraquezas, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos, aquilo que permitimos colocar na nossa mente, lava-nos e nos purifica. Meu Senhor Jesus, por favor, nos ajude a nós vencermos as nossas vontades carnais. Nos ajude a nós, meu Pai, voltarmos ao primeiro amor, a nos dedicarmos mais e mais na Tua santa obra. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Perdoe nossos pecados, esteja conosco nesse dia. Eu oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. E não se esqueça, meus amados, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo estudo, se assim nosso Deus nos permitir. Amém.